O barril de pólvora entre Turquia e Emirados Árabes Unidos. O canal Área Militar agora está em revista digital mensalmente. Para adquirir nossas exclusivas revistas com as principais análises, documentários e geopolíticas é fácil e custa pouco. Basta acessar o site Apoia-se e contribuir mensalmente com R$10 ou mais para receber a revista digital todos os meses personalizada. 2 acordos no passado tornaram o Oriente Médio mais seguro e pacífico aos cidadãos de bens e um inferno aos terroristas, nações radicais e conglomerados de narcoexploradores da região. E a assinatura de paz entre Egito e Israel em 1979, que selou o conflito em curso desde 1945 na Guerra Árabe-Israelense, dando espaço, 15 anos depois, ao desfecho de reconhecimento e pacificação assinados entre Jordânia e Israel, um salto e tanto para ambas as nações, que sofriam com as disputas de espaços territoriais. Os acordos do passado podem ser classificados como peças de dominó que se sobressaíram no jogo contra radicais locais e passaram a empurrar novas conversações entre o Estado israelense e os ditos inimigos de sua nação, um grande efeito dominó. Todo o espaço da sub-região da África-Eurásia vive sob tensão constante. As interferências de grandes nações do Ocidente e euroasiáticas tiveram impactos marcantes na política e na economia no passado, sempre agindo pela causa própria. Na atualidade, o Oriente Médio está margeando para novos laços diplomáticos e novos relacionamentos para deteriorar questões conturbadas. Foi assim que Israel e os Emirados Árabes Unidos anunciaram no dia 13 de agosto a normalização da sua relação diplomática, um real movimento que reformula a ordem da política desde a questão palestina até a luta contra os persas. De fato, o anúncio despertou descontentamento em massa nas nações radicais que imperam em programas dissuasivos de armas e políticas populistas, guiadas por temas religiosos ortodoxos e letais. Este recém-acordo mostra que os Emirados, administrados por emires, têm liderado as guerras contra as nações árabes que exigem liberdade, justiça e igualdade, assim como se posicionaram na luta contra o Islã em todo o mundo, através da liderança ilimitada e incontestável do príncipe Mohammed bin Zayed, que comanda a grande nação de Emirados sob respaldo dos Estados Unidos, que intermediaram na figura de Donald Trump o grande acordo com Israel. Os Emirados e a Turquia cultivaram laços fortes, tornaram-se os principais parceiros comerciais no mundo árabe. Os Emirados Árabes Unidos não tinham passado otomano, ao contrário de muitos outros estados árabes, e, portanto, nenhuma memória histórica trágica dos turcos. O crescente ativismo diplomático da Turquia no Oriente Médio na década de 2000 também foi menos preocupante para os Emirados Árabes Unidos do que para as grandes potências da região, como Irã, Arábia Saudita e Egito. Entretanto, segundo o Instituto do Oriente Médio, a Primavera Árabe de 2010 transformou o modo de liderar das nações muçulmanas. A Turquia abraçou a Primavera Árabe, calculando que ela varreria as elites governantes culturalmente alienadas do mundo árabe e levaria os islâmicos ao poder, com quem seu partido governante compartilhava uma afinidade ideológica e uma visão semelhante para o Oriente Médio e o mundo muçulmano em geral. Os Emirados Árabes Unidos, no entanto, foram cautelosos com o movimento, suspeitando que poderia encorajar a Irmandade muçulmana e levá-lo a exigir reformas políticas que poderiam minar o controle dos governantes no poder. Para evitar que isso acontecesse, os Emirados Árabes começaram a reprimir o movimento no final de 2011, com grandes detenções, lançando uma campanha punitiva que culminou na declaração em novembro de 2014, que classificou a Irmandade Muçulmana como uma organização terrorista. As relações entre Turquia e Emirados passaram a ficar em crise após a derrubada do líder do Egito, Mohamed Morsi, em julho de 2013, afiliada à Irmandade Muçulmana, devido ao generoso apoio diplomático e financeiro dos árabes que facilitaram a consolidação do novo governo egípcio, feito que desagradou os turcos.
A gota d'água das relações bilaterais entre as nações veio com a prisão no ano passado de 2 suspeitos na Turquia, acusados de espionagem, e assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi, ambos a serviço dos Emirados. Um incidente que agravou a crise diplomática, mas nada foi comprovado, e apesar da crise, a diplomacia se manteve frágil. Logo após o anúncio de Trump que coloca Israel e Emirados diante de um histórico acordo, o turco Recep Erdogan bateu de frente e ameaçou suspender suas relações diplomáticas de forma definitiva com os Emirados, e se manifestou enfaticamente que o movimento de pacificação, na verdade, deterioraria a Palestina, um status que Erdogan se autodenomina líder na defesa dos interesses palestinos na Cisjordânia e na região israelense. Neste momento, o pavio que liga o imenso barril de pólvora foi aceso. O que poucos sabem é que se trata de um pavio curto e fino. Um conflito de grandes proporções políticas pode surgir definitivamente ainda neste ano. A Turquia sabe que perdeu muita moral e valores ao se alinhar intimamente com a Rússia na compra dos sistemas S-400, e o reaparelhamento de sua defesa aérea com dispositivos americanos foi água abaixo diante do possível contrato dos F-35. Estados Unidos, sobrevoando toda esta crise, estão ofertando condições animosas ao príncipe Mohammed, que tem Erdogan atualmente como o último inimigo a ser combatido após o Irã, e para isso possui dinheiro, mídia e Estados Unidos à sua disposição. Ao que parece, a mídia é a arma mais poderosa dos árabes, que possuem dezenas de redes de satélite, jornais, revistas, sites de notícias e centros de pesquisa divulgando suas ações de governo. Neste momento, os Emirados reconhecem que Israel não é o inimigo do mundo árabe. É possível haver alianças e relações amistosas e lutar por um mesmo ideal, o combate ao terrorismo no Oriente Médio, financiado por nações radicais como a Turquia e o Irã, que mobilizam constantes treinamentos em áreas de guerra civil e onde grupos militantes estão em constante movimento. Os Emirados financiam os curdos na Síria e na própria Turquia, que classifica esses povos como terroristas. Esse jogo de gato e rato é muito complexo. Os curdos sempre foram apoiados na guerra da Síria pelos americanos, que ao mesmo tempo promoviam alianças bélicas e políticas com Erdogan. Já na região de Israel, a Palestina vive em constante retaliação com as forças israelenses, e os palestinos sempre foram apoiados pelos Emirados, que agora se aproximam de Israel, o inimigo mortal dos turcos. A incursão dos árabes contra os turcos se deve também à grande influência sobre seus vizinhos, a bases militares da Turquia no Kuwait e em Omã, sem mencionar a grande cooperação militar já acordada. É questão de tempo para que o barril de pólvora entre Turquia e Emirados exploda. As relações no Oriente Médio são conflituosas e cheias de armadilhas, pois sempre haverá apoio de uma nação a um inimigo da outra e vice-versa. E diante de toda essa análise, o fato sublinhado é o interesse que gera as movimentações dos envolvidos, que vivem um grande tormento na região.